tudo que você precisa saber antes de começar a investir em tráfego pago. Seja você um dono de negócio e quer ali entender como é que funciona esse negócio de tráfego pago antes de fazer o investimento, porque é um investimento legal que você vai estar fazendo por mês, ou seja você ali um prestador de serviço que presta esse tipo de serviço ali para os seus clientes e quer trazer mais clareza para eles na hora de explicar, na hora de orientar, quais métricas analisar, como acompanhar. Então a ideia aqui desse vídeo é eu te trazer essa clareza, porque tem muita gente, infelizmente, todos os dias eu vejo isso, que, pô, tá investindo em tráfego pago, mas não sabe se está tendo resultado, não tem clareza, não tem segurança de estar aumentando investimento. Então a ideia desse curso é trazer uma clareza em cima disso, beleza? Antes da gente dar continuidade aqui, já se inscreve no canal. Meu nome é Thiago Rodriveira, trabalho nesse segmento com marketing, tem 6 anos e o meu papel é diariamente orientar donos de agências, empresários a como que vocês podem melhorar o resultado de vocês plugando marketing e vendas num só lugar. Bora pro vídeo, meu povo? Seguinte, eu já quero começar compartilhando aqui para vocês, de maneira clara e didática, a nossa querida planilha, ficha cadastral, jornada do cliente. Galera, a gente precisa entender um pouco mais como que é a rotina, como que é o dia a dia, quais são os dados importantes antes da gente subir uma campanha. Nesse vídeo aqui, eu não vou te ensinar sobre uma campanha. Se você quer um vídeo só sobre Rodriveira, como é que eu subo uma campanha? Deixa aqui nos comentários, a gente vai trazer um conteúdo só sobre isso. Que é antes de subir a campanha. Eu tenho certeza que muitas pessoas não têm essa clareza antes de subir a sua campanha. Por isso que a gente faz um vídeo só sobre o que eu preciso fazer antes de subir a minha campanha. Beleza? Galera, a gente precisa ter uma ficha cadastral. O que é uma ficha cadastral? Cara, é onde a gente vai coletar, vai centralizar todas as informações aí do seu negócio antes de eu subir uma campanha. Então precisa ter isso centralizado tudo no lugar, que tem as informações um pouquinho mais, vou chamar de burocráticas, mas precisa ter essas informações. Qual que é o principal ponto que eu quero destacar aqui? Estudo de persona, tá? Eu já vou aprofundar nela, vou só mencionar rapidamente nos outros pontos e a gente já vem aqui que é onde eu quero passar a maior parte do nosso tempo explicando aqui. Você vai colocar lá os seus produtos e serviços, vai fazer esse exercício, coloca, escreve bonitinho quais são as características, qual que é o ticket médio, ou seja, qual é o valor médio que um cliente gasta aí dentro da sua empresa, de horário da semana que mais vende, links das redes sociais, qual o valor de investimento por mês. Enfim, turma, você vai colocar aí todas as informações, tá? Onde que eu quero me ater aqui nessa planilha, nessa ficha cadastral. E antes que você comece a perguntar, pô, me manda o link dessa planilha. Nossa, eu quero ler essa planilha. Ela vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Sim, vou ser um prefeito aqui contigo, vou disponibilizar para vocês. Vocês tendo acesso, vocês não vão conseguir editar aqui, tá? Vocês vão precisar vir aqui, apertar e fazer uma cópia e você vai ter a sua própria planilha, beleza? Vamos lá, estudo de persona. Galera, por que isso aqui é muito importante? Eu vejo muita gente. Às vezes a gente acaba entrando numa conta de algum cliente que acabou de chegar pra gente e eu vejo que não tem uma clareza nisso. Você vê a pessoa tostando um monte de grana, um monte de verba para tudo quanto é lado. Vai acabar com isso, principalmente para você que está começando a anunciar. Então imagina só, você tem ali um investimento mais ou menos de R$ 2.000 por mês para fazer, e aí você está anunciando para todas as regiões possíveis, para todas as idades, você tem lá 5 produtos no seu dentro da sua empresa, você quer anunciar todos os 5, ou suponhamos que você tem um e-commerce, aí é pior ainda, você tem 20, 30 produtos lá, você quer anunciar todos eles. Você não vai fazer isso. E eu sei que vai dar vontade de você, mas eu estou com um produto parado no estoque, eu estou com um carro aqui que não vem de jeito nenhum, vamos colocar no marketing. Não vai fazer isso. Por quê? Principalmente se a gente estiver começando, a minha recomendação é que você comece com aqueles produtos, aquelas características que mais vende, que mais tem demanda. Porque você começando com aqueles que mais tem demanda, a chance de você acertar no tráfego pago é infinitamente melhor. Porque, pô, eu vou pegar um produto, eu vou pegar um serviço ali que já não vende naturalmente, por que raios eu vou achar que isso vai vender no pago? Então, te ajuda a economizar verba nesse sentido. Por isso que a gente faz esse exercício de estudo de persona. Persona. Por isso que a gente precisa pegar a idade que mais compra de você. Aí eu gosto de colocar aqui uma faixa etária. Então, de 23 a 50 anos, um exemplo, né? 23 a 50 anos é a faixa etária, a idade que mais compra de mim.
A gente consegue fazer essa faixa e fica muito mais assertivo na hora da gente fazer a segmentação. Qual que é o gênero predominante que mais compram ali os nossos produtos ou serviços? Pô, o meu é, sei lá, 60% masculino, 40% feminino. Coloca isso. 60% masculino. Deixa eu dar um zoom aí antes que a galera comece a falar, nossa, mas está muito... Vixe, aí foi muito. Mas está muito longe. Aí, vai ficar melhor. 60% masculino e 40% feminino. Não, Rodriveira, o meu público, ele é 80% feminino e 20% masculino. Talvez é o caso você não anunciar num primeiro momento para homens. Vamos anunciar somente para mulheres. Até fazer o negócio engrenar e depois a gente vai ampliando. Mas sempre comece, essa é a filosofia. Sempre comece anunciando naquilo que você já tem a maior probabilidade de acertar, beleza? Quais são cidades ou estados que mais compram de você? Vou colocar aqui, Sul e Sudeste. Estou com esse exemplo porque eu vi de um cliente hoje, tá? Sul e Sudeste, que as pessoas pesquisam no Google quando querem comprar de você. Então, suponhamos que eu estou vendendo uma calculadora HP, é o que sobrou aqui da minha graduação de contabilidade. Então, vamos vender aqui uma calculadora científica. Então, eles pesquisam assim, ó, comprar calculadora científica. Eles só isso? Não. Comprar. É que essa aqui não é científica, é HP, né? Comprar calculadora. Vou deixar assim só de exemplo. Valor da calculadora HP. Enfim, suponhamos que seja isso. Beleza, que é importante também se a gente for subir nossas campanhas de Google. Qual é o estado civil de quem mais compra de você? Então são, sei lá, predominantemente casados. Qual a escolaridade? São graduados. Graduados sem pós-graduação. Isso aqui é importante também. Às vezes o seu público são graduados, ou às vezes não. Isso a gente consegue trabalhar na segmentação. A pessoa que compra de você tem filhos? Eu não tenho filhos ainda, mas eu sei que a pessoa que tem filhos, o comportamento, os estímulos, os desejos, as ambições dela são completamente diferentes de quem não tem. Então, é importante a gente ter isso documentado. Sim, em média, 2 filhos. Qual a renda mensal de quem compra de você? Em torno de 7.000 por mês. Qual a profissão? Sei lá, colocar pequenos empresários. Um exemplo, tá, galera? Joguei aqui rapidão. Isso aqui, a gente não vai ver isso aqui nessa aula agora, mas você vai ver quando for subir as campanhas ou quando você for orientar alguém para subir as campanhas. Isso aqui dá uma clareza absurda. Não tem como a gente criar uma estratégia de marketing, de tráfego pago, sem ter isso aqui. E eu gosto de ter isso desenhado, documentado. Novamente, se tiver alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui nos comentários que a gente vai trazer esse material aqui para vocês, tá? É isso que eu preciso para desenhar uma estratégia eficiente de tráfego pago, uma comunicação eficiente de tráfego pago. Tanto nas campanhas quanto na comunicação, na narrativa, na narrativa dos vídeos, na narrativa das imagens, que a gente chama de criativos. Sem isso aqui, galera, não vai. Eu não faço uma estratégia de marketing sem entender quem é a persona, quem é o público-alvo. Beleza? E aí você vai preencher todas as outras características aqui também para ficar bonitinho. Show de bola! Preenche isso. Uma outra coisa que é muito importante que você entenda, e eu quero que você preste atenção nisso, é entender como que funciona um funil de vendas. Um funil de vendas. Um funil de vendas. Porque você precisa entender isso. Gente, a gente precisa ter clareza. Quantas pessoas entram... Vou dar um exemplo de uma campanha de WhatsApp onde chega as pessoas interessadas no seu produto ou serviço lá no seu WhatsApp, beleza? Então, quantas pessoas precisam entrar no meu WhatsApp para eu fazer uma venda? Essa é uma pergunta que é uma resposta que tem que ter na ponta da língua. Então, suponhamos que eu tenha uma loja num shopping. Imagina que isso aqui é a minha loja. Vou colocar assim. Imagina que eu tenho uma loja num shopping. Cara, quantas pessoas precisam entrar na minha loja por dia para eu fazer uma venda? Essa é uma métrica que você precisa ter na ponta da caneta. Galera, senão a gente está brincando de vender aqui, estamos brincando de empreender, estamos brincando de fazer marketing.
Quantas pessoas precisam entrar na minha loja para eu fazer uma venda? Quantas pessoas, aí você vende online. Quantas pessoas precisam entrar no meu site para eu fazer uma venda? Quantas pessoas precisam fazer, quantas pessoas precisam entrar no meu WhatsApp para eu fazer uma venda? Não sei se eu faço esse barulhinho aqui, ele atrapalha aí no som. Mas vocês entenderam. Quantas pessoas precisam se cadastrar na minha campanha de marketing para eu fazer uma venda? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que você precisa. Pergunta não, essa é a resposta que você precisa ter. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Galera, a isso a gente consegue criar uma projeção de vendas. Isso tudo antes de investir em tráfego pago. Depois que a gente liga a máquina, aí fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Qual que é a lógica aqui, turma? Vamos lá. Ixi, acho que vai ficar muito pequeno. Vai daquele jeito mesmo. Qual que é a lógica aqui? Você vai preencher os que estão em cinzinha. Os que estão em branquinho, você deixa do jeito que está. Então, ó, suponhamos que a gente tenha R$ 2.000 por mês para investir. Beleza? Desses 2.000, eu tenho vários cenários. Isso aqui, ele vai ficando mais fidedigno na medida que a gente vai investindo, tá? Então, suponhamos que o seu CPA, ou seja, o seu custo por ação, o que é um custo por ação? Então, suponhamos que você está mandando as pessoas lá para o seu WhatsApp. Cada pessoa que entra no seu WhatsApp é uma ação. Ou suponhamos que você está mandando as pessoas para se cadastrar dentro de um site. Cada pessoa que se cadastra dentro do seu site é uma ação. Ou suponhamos que você está mandando as pessoas para um e-commerce e a pessoa compra um produto lá. Cada compra de um produto é uma ação, beleza? Então, a ação é o resultado que a gente está buscando, beleza? Show de bola! Então, eu tenho o meu custo por ação, ou seja, quanto que custa uma ação que o cliente toma dentro do meu... Vou dar o exemplo das mensagens no WhatsApp para ficar mais fácil. Então, qual que é o custo por uma ação, por uma pessoa me mandar uma mensagem no WhatsApp? É R$3? É R$5,50? É 6? É 6,50? É 7? Então, isso aqui são projeções, beleza? Pô, não tem nada a ver essas projeções. Minhas projeções começam nos R$10. Coloca aí nos R$10. 10, 13, 15, 18 e 20. Dá para você dar colocar aí essas projeções, tá? Isso aqui você vai preencher depois que estiver investindo bonitinho, mas isso aqui são cenários, tá joia? Beleza, eu só vou voltar aqui para a gente não perder os exemplos que já estão documentados. Show de bola! Então, vou pegar aqui o primeiro. Se eu ter no mês lá, no meu WhatsApp, 667 mensagens, quantas vendas eu vou ter? Eu vou ter 67 vendas. Por quê? Eu tenho uma taxa de conversão. O que é uma taxa de conversão, galera? É aquela pergunta que eu fiquei repetindo. Quantas pessoas precisam entrar no meu WhatsApp para eu fazer uma venda? Vamos traduzir isso aqui um pouco mais na prática com vocês? Deixa eu abrir uma calculadora, só para ficar um pouco mais didático. Então, ó, se 1.000 pessoas me chamam no WhatsApp e eu tenho uma taxa de conversão de 10%, ou seja, eu faço 100 vendas no final do mês. Sabendo que eu faço 100 vendas no final do mês, se eu quero fazer 1.000 vendas, quantas mensagens no WhatsApp eu preciso ter? É só eu fazer 100 vezes 1.000. Eu preciso ter 100.000. Para eu ter 1.000 vendas, eu preciso ter 100.000 mensagens. E a gente vai brincando assim, vai criando esses cenários, vai criando essas projeções. Por isso que a gente precisa ter uma taxa de conversão. Uma taxa de conversão, pô, 10% é muito ou pouco? Depende, a gente vai precisar analisar isso, tá? Então, ó, tarefinha que vocês precisam fazer é investimento previsto, qual que é o meu custo por ação, qual que é a minha taxa de conversão. Não, a cada 100 vendas, eu vi aqui no meu histórico que eu fiz 5 vendas. Então, a tua taxa de conversão ela vai mudar. Então, ó, a gente vai pegar aqui, ó, vou pegar esse exemplo. De 5 vendas, eu precisei ter 100 mensagens. Então, a tua taxa de conversão é de 5%. Tá joia? Então, o exercício que você tem que fazer é quantas pessoas me chamaram no WhatsApp, quantas vendas eu tive. Aí você vai chegar aqui na sua taxa de conversão. Tá joia? Aí você vai preencher ela aqui. Preenchido, aí a gente consegue trabalhar com projeções. Caraca, agora ficou muito mais claro. Eu consigo saber quanto que eu vou faturar esse mês. Baseado no meu investimento, no meu custo por ação, na minha taxa de conversão. Consigo ter o meu número de vendas
E aqui você vai colocar o seu ticket médio. Ou seja, quanto que custa aqui uma calculadora? Cara, uma calculadora minha aqui, suponhamos que eu tenha vários produtos. Então eu tenho uma calculadora que custa 200, uma calculadora que custa 300, uma calculadora que custa 400. Ou seja, como é que eu calculo o meu ticket médio? Vamos lá. Eu tenho uma calculadora que custa 200, uma calculadora que custa 300, e uma calculadora que custa 500. Somando tudo isso dá 1.000. 1.000 dividido pela quantidade de produtos, 3. Então, o meu ticket médio é de 333. Ou seja, qual que é o valor médio dos seus produtos? Isso é o ticket médio. No nosso caso aqui, a gente deixou R$ 500. Então, se eu investir R$ 2.000, eu vou ter 667 mensagens a um custo por mensagem de R$ 3. Sabendo que a minha taxa de conversão em cima disso é de 10%, eu vou fazer 67 vendas a um ticket médio de R$ 500, eu vou ter um retorno em vendas de 33 mil. Galera, a gente precisa ter isso aqui na ponta da caneta. Eu preciso ter isso. Se eu não tiver isso, eu vou ser apenas um aventureiro. Isso aqui são métricas de negócio. Percebe que vai muito além dessa questão de ficar apertando botões e tudo mais? Preciso ter clareza disso. Senão, não vai. Tuas campanhas de marketing não vão funcionar. Não vai ter essa clareza. Tá? Aí aqui eu tenho o meu custo por compra, ou seja, quanto que eu invisto para fazer uma venda. Então aqui no caso, se eu pego os 2.000 e divido por 67, eu vou ter esse número aqui. Ó, vou colocar aqui, ó, para vocês irem acompanhando. 2.000 dividido por 67, ele arredondou, né? Jogou para 30, dá 29,85. Custo por compra de R$ 30. E o meu ROAS, ele vai ter um cálculo aqui, ou seja, o quanto que retornou do meu investimento que eu fiz em anúncio. 16 vezes. Percebe, galera? Eu sei que é algo um pouco mais aprofundado aqui, mas eu preciso dessa atenção sua. Veja e reveja esse vídeo aqui quantas vezes for necessário. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários e eu vou estar à disposição para estar ajudando vocês nesse ponto, tá? Isso aqui é muito importante. A gente precisa ter essa clareza antes de investir em tráfego pago, tá joia? Agora o sol tá batendo na minha cara aqui, eu tô parecendo o carinha do Crepúsculo lá, mas não tem problema não. Show de bola, vamos continuar aqui, ó. Então, pô, Rodrigo, não entendi nada. Cara, esse é os pontos aqui que eu quero que você revise, tá? Ficha cadastral, projeção de vendas. Aqui é um plus, é um algo a mais. Métricas do gerenciador. Então, seja você toca ali o seu próprio negócio e você quer ter mais assertividade nisso, cara, isso aqui é muito importante. Ou não, você tem ali os seus clientes, cara, gerencie isso através dessas métricas. Então, você vai preencher isso aqui manualmente. Qual foi o valor gasto lá no Facebook? No Google, vai colocar lá os valores. Qual foi as minhas impressões? Você vai buscar lá a tua métrica dentro do gerenciador de anúncios, vai colocar lá as impressões. Ele vai te dar o teu CPM, ou seja, o teu custo por 1.000 impressões. Você vai colocar lá, os que estão em verdinho é o que você tem que preencher, tá? Você vai colocar lá a quantidade de cliques no link. E ele vai te dar o seu CPC. O que é o CPC? É o custo por clique no link. Quanto que eu estou pagando por cada clique que uma pessoa dá no meu anúncio? O CTR é o percentual de pessoas que visualizam o seu anúncio e clicam. Então, isso aqui é importante. Ação, lembra lá que a gente deu exemplo? Até colocamos aqui, ó, pode ser uma mensagem, um lead, ou uma compra, enfim. Qual que é quantas ações você teve lá na sua campanha, uma ação, resultado? Vou até colocar aqui, ó. Lá no gerenciador ele vai estar falando como resultado, tá? Quantas ações, quantos resultados eu tive lá? E qual foi o meu custo por ação, meu custo por resultado? Quantas vendas eu tive no mês? Qual o meu custo por venda, custo por compra? Quanto que eu faturei? Qual que é o meu ticket médio? Galera, isso aqui é uma forma de você ir acompanhando a efetividade disso, a efetividade dos seus anúncios. Aí suponhamos que de um mês para o outro mudou muito. Nossa, tive uma baixa aqui no meu faturamento. O que você vai analisar? Você vai comparar aqui essas métricas principais. Nossa, onde que está o meu gargalo? SPM, SPC, STR, SPA? E aí eu quero que você anote isso. Se for CPM, o teu problema está no público.
provavelmente você precisa melhorar o teu público, testar novos públicos. Ou às vezes você pegou um período que é um período de eleição, um período de Black Friday, onde a concorrência ela aumenta muito, fica mais caro anunciar, talvez seja uma eventualidade. Então, se você vê que aqui de um mês ele está dobro mais caro que do mês anterior, por exemplo, um mês que foi bom, você já sabe que o teu problema está em público, você precisa ajustar público. Ou não, está no CPC. Você viu que ali, nossa, eu tive uma queda no meu faturamento, nas minhas vendas, o problema está no CPC. O que isso significa? Você precisa melhorar os seus anúncios. Teu anúncio ele precisa estar mais atrativo. Então analisa lá os anúncios que estavam rodando, veja os anúncios que estavam com um CPC mais barato, que é um custo por clique, né? O CTR, pô, o meu CTR ele aumentou ou diminuiu? Tive uma queda no meu faturamento, analisa como é que foi o CTR de um mês bom. Então isso vai indicar também uma qualidade dos anúncios. CTR e CPC eles vão andar muito lado a lado, tá? E o CPA é a tua métrica principal. O teu custo por venda, o teu custo por ação, ela vai ser influenciado principalmente por essas duas métricas aqui, ó, CPM e CPC. Tá joia? Se o teu CPM ficou mais caro, o teu CPC ficou mais caro, naturalmente o seu CPA vai ficar mais caro também. Tá joia? E as outras métricas aqui acabam sendo consequência disso. Preencha essas informações, tá? E aí, por fim, um acompanhador aqui de seguidores. De uma planilha para você acompanhar os seus seguidores. Vê ali como é que está sendo a efetividade dos seus seguidores. Então, você vai colocar o link da sua publicação, o investimento que você está fazendo nela, suas curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, cliques. Ele já vai puxar o CPC, os seguidores e o custo por seguidor. Então, de presente aí para você também estar acompanhando essas métricas, tá, turma? Galera, tudo isso é muito importante a gente fazer. Agora eu fiquei cara de um crepúsculo mesmo. É muito importante a gente fazer antes de começar a anunciar, galera. Mexer lá em alguns botõezinhos é importante? É. A gente pode ter aqui novamente um vídeo para falar só sobre isso. Mas muito mais importante que isso é a gente aprender a pensar estrategicamente. É não utilizar, não simplesmente apertar e ficar no escuro, não saber, não ter clareza ali das minhas metas. A gente precisa saber para onde que está indo o nosso investimento. A gente precisa ter clareza de, pô, eu estou investindo 1, está voltando 2, estou investindo 100, está voltando 1.000. Eu preciso saber isso. Então, essa planilha aqui eu quero presentear vocês e eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam, de fato, entender e ter clareza do seu tráfego pago, do seu marketing, ter essa ficha cadastral antes mesmo de investir R$1. Porque se você ter isso, tenho certeza que você vai ser muito mais eficiente. Até cobrar também. Às vezes você está ali investindo e a tua agência não te entrega um relatório como esse. Cobre eles, manda, ó, eu quero agora que tem isso aqui preenchido para a gente analisar e tomar decisão em cima disso. Porque se eu não tenho isso, eu fico no escuro. Se eu estou no escuro, eu estou indo ao vento e aí as coisas acabam dando ruim. Beleza, pessoal? Gostou desse conteúdo? Não esquece de deixar a sua sugestão, seu comentário aqui embaixo. Se tiver qualquer dúvida, só mandar também que vai ser um prazerzaço. Valeu, meu povo. Forte abraço.